Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso episódio de hoje de Momentos de Harmonia, capítulo 5, Idealismo e Caridade. Nesse capítulo, Joana vai nos falar o quanto fazermos a caridade dentro de um ideal elevado, superior, o quanto isso nos faz bem, o quanto isso produz bem, produz felicidade àquele que a pratica. Mas ela fala também da necessidade do equilíbrio que nós precisamos ter em absolutamente todas as áreas de atuação, de pensamento. A virtude está no equilíbrio, não no exagero ou na carência de ação. Assim ela começa esse capítulo falando que a vivência de qualquer ideal, mas especialmente aquele que promove o bem, que ajuda a sociedade, que tem um viés enobrecido, produz desgaste de energia. Aqui ela já está nos dando uma primeira lição. Ter um ideal, praticar o bem, dedicar-se a uma causa, é muito bonito, é muito gostoso, faz muito bem, e ela vai esclarecer esse outro ponto mais para frente, mas ele produz desgaste de energia. É um trabalho, é um empenho. Muitas vezes a gente vai para alguma ajuda, alguma caridade, algum auxílio, esperando que ali a gente não precise se dedicar, que a gente não precise empenhar a nossa energia. Às vezes não precisa chegar a suar propriamente dito, mas tem o nosso empenho. E aí a gente pode falar não só da caridade no senso comum, institucional, vou a um lugar, distribuir sopão, dar brinquedos para as crianças no Natal, ou vou a um hospital, ou a um asilo, ou enfim, vou institucionalmente, ou vou de uma forma mais socialmente vista como fazer caridade. Como também as caridades. Tem uma amiga que está precisando de uma conversa, tem um colega de trabalho que está mais para baixo, tem um parente que está num rumo difícil, um momento difícil da vida, e a gente vai lá, seja ajudar com algum trabalho, né? Uma pessoa que fez uma cirurgia, você vai ajudar na casa, ou vai fazer o almoço ou o jantar, seja na caridade moral, afetiva, dar uma palavra, estar junto, estar presente. Tudo isso vai gastar a nossa energia. Tudo isso requer a nossa doação de tempo, de energia, de boa vontade, senão não é caridade. Então achar que vai para um trabalho voluntário e por ele ser voluntário, você não precisa se dedicar a ele, é um equívoco. Eu já ouvi diversas pessoas me dizendo coisas do tipo: ah, tal dia você tem trabalho voluntário. Ah, mas você não precisa ir se você não quiser, né? Afinal, é voluntário. Você não está ganhando dinheiro com isso. Você não tem um contrato assinado para estar lá. E eu sempre respondi, justamente por ser voluntário, por ser minha vontade, eu lá estou, né? Eu tenho o compromisso de estar lá porque aquelas pessoas estão esperando por mim. Se eu não tivesse dito que iria, o universo, Deus, a espiritualidade, os encarnados, iam arrumar outra pessoa para fazer, seja lá qual for o trabalho que eu me designei, me prestei a fazer. Mas a partir do momento em que eu disse estarei em tal atividade, é um compromisso, né? É algo que eu preciso me dedicar com maior empenho,
Não que o trabalho remunerado não mereça o nosso empenho. Todo trabalho, que é qualquer atividade, ocupação útil, requer a nossa boa vontade, merece a nossa atenção digna. Mas o voluntário, ele tem que estar entendido em mim, que eu terei dificuldades ali, que eu terei que doar uma cota de mim. Não é como ir para um cinema assistir um filme super agradável, que eu fico ali sentada numa poltrona confortável e só recebo aquelas imagens, aqueles sons agradáveis. Né? É um trabalho. No parágrafo seguinte, ela vai nos dizendo que a elevação dos propósitos nos traz um íntimo prazer na sua execução, nos enseja a renovação de forças, nos desenvolve a empatia demorada. Sabe o que é empatia demorada? É aquela que a gente tem dificuldade de ter. Acontece uma tragédia na cidade, tem uma grande enchente em algum lugar, às vezes nem tão próximo, aparece na televisão, a gente tem aquele segundo de empatia. Aí, num primeiro impulso, a gente resolve mobilizar e mandar caminhões de água para aquela população que está precisando, e manda roupa, e manda alimento. Na semana seguinte, a gente já não lembra mais. A gente não mantém a nossa empatia. Ou quando a gente ouve alguém fazendo um alerta, né? Lê uma mensagem dessa de Joana de Ângeles, a gente fala, é mesmo, a minha empatia não dura muito, preciso vigiar isso. Aí a gente passa um dia, dois, dali a pouco esqueceu de novo. Né? A elevação dos propósitos, você se manter ligado a um ideal elevado, ela desenvolve essa empatia demorada, que é aquela que não vai embora, não é só um ventinho, uma brisa de vontade de fazer caridade. Não, aquilo se incorpora à sua vida. E aí chega um ponto em que você já não lembra mais como é que era a sua vida sem fazer aquela atividade, sem estar junto daquelas pessoas ou daquela situação. Caridade também pode ser para os bichinhos, pode ser para a natureza, né? Estou usando aqui o exemplo da caridade para pessoas, mas esse idealismo no bem pode estar vinculado aí também a outras questões. E não precisa ser uma versus a outra, ok? A gente vai agregando bons ideais, né? Nos tornando pessoas verdadeiramente empáticas com tudo e com todos que nos cercam. Nesse sentido, se a execução, a vivência do ideal nos desgasta, mas a elevação dos propósitos nos renova, nos abastece, nos mantém entusiasmados, a caridade é a portadora da força de recuperação das energias gastas. Ou seja, quando eu me dedico a um ideal, a uma prática elevada, a própria prática da caridade, eu estar ali efetivamente por amor, efetivamente pelo desejo de doar, efetivamente imbuída de sentimentos nobres, ela em si me reabastece. Ela em si me preenche. É aquela sensação que todo voluntário tem, que diz mais ou menos algo do tipo: vim aqui para ajudar, mas estou saindo mais ajudado do que ajudei. Vim doar e recebi muito mais do que doei. Vim trazer algum conhecimento, alguma palavra, alguma informação e aprendi muito mais com o que eu escutei. Essa é a prática de um ideal
feita da forma correta, não por status, não para postar numa rede social, não para fugir de uma punição imaginária, né? Que a gente tem aí os nossos atavismos religiosos com noções aí de céu e de inferno, de um Deus que pune. A gente não precisa estar preso a nada disso, né? A gente deve estar realmente imbuído de sentimentos nobres que todos nós temos e que é uma escolha de cada um de nós desenvolvê-los ou não. E quando a gente opta por desenvolvê-los, isso nos faz um bem gigante. Agora, se a prática da caridade, né, o exercício, ela nos alimenta, ela nos abastece, como tudo, ela precisa do equilíbrio. E Joana faz esse alerta ainda no início sobre o voluntário, o trabalhador, que por não estar com a sua vigilância em dia, por estar inadvertido, ele exagera naquele ideal, ele exagera naquela prática. Sabe aquela pessoa que quando começa a fazer algum trabalho, ou mesmo quando entra num campo ideológico, seja religioso, seja um estudo, e ela só fala daquilo. É claro que quando a gente gosta de algo, a gente se apaixona, a gente fala muito daquilo, né? Igual quando, para quem gosta de animais, quando chega um animalzinho novo na casa, né? Um filhotinho de gato, um filhotinho de cachorro, é assim a sensação da casa. E aí a família só posta nas redes sociais sobre aquilo, se utiliza redes sociais, ou só fala disso com os amigos, só fala disso com a família. Então, assim, é um assunto que preenche a casa, né? Quando é uma criança que chega, mais ainda, né? É um sol novo que surgiu ali naquele ambiente. Mas, quando a gente perde a noção do equilíbrio, a gente fica exageradamente voltado àquela tarefa ou àquele ideal. A gente se distancia do saudável. A gente perde essa conexão com a renovação. Joana nos fala da necessidade de renovação, de meditação, de tomada de consciência através do encontro consigo mesmo. Por que é que eu estou nesse trabalho? Por que é que eu estou nessa prática? O que é que me mantém neste ideal? Se eu me torno bitolado naquilo, e aí o bitolado que eu estou dizendo é começar, por exemplo, a querer que todo mundo pense como eu, a achar que eu sou melhor do que os outros porque eu estou fazendo essa ou aquela atividade. Ah, mas eu distribuo o sopão na rua, você não distribui, então leva mal não, mas quem vai para nosso lar sou eu. Você no máximo vai receber a minha ajuda para te tirar do umbral, né? Lá no fundo, em alguns momentos a gente, se tiver invigilante ou se tiver pouco conhecimento, a gente pensa assim. Se a gente se pega nesse tipo de pensamento, nesse tamanho que eu dei, ou mais sutilzinho, que muitas vezes o nosso interior se manifesta de forma sutil, né? O inconsciente às vezes ele dá umas gritadas gigantes, mas em muitos momentos ele é mais suave, ele é mais sutilzinho, né? Mas a gente tem esse tipo de pensamento, quando a gente está em desequilíbrio. Quando eu acho que o meu familiar, para ser melhor, ele tinha que pensar igual a mim, ele tinha que fazer as mesmas coisas que eu, ele tinha que ir para a casa espírita que eu vou, ou para a denominação religiosa que eu sigo, ele tinha que fazer o trabalho X ou Y voluntário que eu faço, que só assim
ele iria estar no mesmo patamar que eu estou errada. E aí Joana vai nos dizendo os primeiros sinais do comportamento do idealista que se perdeu nesse ideal. Ele deu uma perdida ali do ponto de equilíbrio, que é a irritação, o mau humor, a descortesia, o ressentimento dos amigos e cooperadores. Sabe como é que é isso? Você tá lá muito bem, feliz no grupo, todo mundo partilha do mesmo ideal que você, que família espiritual querida. Mas aí tem um que é mais devagar na atividade, tem um que não é tão empolgado no afazer, tem outro que faz de um jeito que não é o seu jeito. Aí isso começa a te incomodar, isso começa a te irritar. Tem um outro que expressa uma opinião um pouquinho diferente da sua, ou até completamente diferente, e isso te faz ser grosseiro com ele. Aqui a Joana está sendo assim, está num momento muito delicado. Ela usa a palavra descortesia, mas a gente pode traduzir para grosseria mesmo, que existem nos grupos de estudos, grupos de trabalhos. Como assim você não sabe tal coisa que eu tô aqui pensando que eu sei tão bem? A gente começa a sair do ambiente do bem, do equilíbrio. O trabalho do bem faz bem, não devendo gerar aborrecimento. Não espere do outro além do que ele pode oferecer, comparando com o que você está doando. E aí isso aqui vale não só para os colegas de ideal, de prática, como aqueles que supostamente a gente está assistindo. Vim até aqui na casa da minha irmã para ajudá-la, mas ela não consegue entender o que eu estou dizendo, que ela precisa tomar o remédio X, Tem lá pressão alta e está se recusando a tomar o remédio. E aí eu me aborreço com ela, ao invés de ajudar. Quem nunca, em família, se irritou com um familiar que precisava tomar uma medicação ou precisava ir em determinado médico e a pessoa está se recusando a ir? E aí a gente esgota a nossa paciência e entra na irritação, porque a gente queria que o outro visse como a gente vê. Ah, mas qual é a solução então, Jane? O que eu faço? Não desista. Não desista do trabalho. Não desista do ideal. Não desista da caminhada no bem. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os desentendimentos, com todas as pedradas de fora, de dentro, de onde quer que venha. Tem uma frase que eu gosto muito, ela não é espírita, mas que diz, e eu não conheço a autoria, em que diz que quando você estiver cansado, perdendo as forças, lembre-se por que você começou o que você está fazendo. Se você começou algo por um bom motivo, por uma boa razão, por um bom ideal, embora você esteja cansado, mantenha-se fiel ao ideal. E muitas vezes na prática da caridade a gente se perde pelo caminho. A gente se perde pelas pedrinhas pequenas da estrada. A gente não desiste. Raras vezes a gente desiste por grandes acontecimentos. Na maioria das vezes a gente vai se perdendo nas coisinhas pequenas, nos pequenos aborrecimentos, nos pequenos desentendimentos, nas pequenas decepções, porque a gente tem uma expectativa gigante, seja do outro, seja da gente. E quando a gente se depara com a gente mesma, às vezes dá uma decepcionada. Então, a Joana vai nos dar a profilaxia do equilíbrio. De quando nós nos observarmos nesses primeiros sinais que ela traz,
né, de exigir do outro, de estar insatisfeito, de estar reclamão, de estar irritado. Pare e faça uma avaliação de como é o teu comportamento. Não se desgaste no trabalho sem se repor. Eu preciso estar todos os dias da semana em uma atividade efetiva fora de casa, né? Agora com pandemia, nesse momento que a gente está gravando aqui, fica até difícil, né? Mas em condições de mobilidade natural, normal, eu preciso estar tanto tempo assim, andando daqui para lá, de lá para cá? Ou é a qualidade daquilo que eu faço que é o importante? Essa semana eu estava assistindo mais uma palestra sobre a médium Ivone do Amaral, e que ela, durante 8 anos da vida dela, teve uma vida muito difícil, e materialmente muito difícil, e financeira, em condições de saúde. A vida dela não foi fácil, não. E durante 8 anos ela não tinha condições de exercitar nem a mediunidade, nem sair para fazer caridade. Ela não tinha sequer um papel para escrever. Ela pegava, recortava o papel de pão, passava para poder ter o que escrever ali, as mensagens que ela recebia. Tinha muito pouco estudo, muito pouca oportunidade de estudo, ou seja, ela passou 8 anos muito restritos, né? Dividia a casa com alguém que não professava os mesmos ideais que ela. Mas como que ela resolveu ajudar as pessoas? Como ela resolveu se manter útil ao bem? Durante todos os dias, disciplinadamente, ela rezava por pessoas que precisavam de auxílio, fossem encarnados, fossem desencarnados. Ela disciplinadamente, todos os dias, naquele mesmo horário, ela fazia esse estudo, o pequeno estudo que ela podia fazer, que ela tinha acesso a pouca coisa de livros, mas ela rezava de todo o coração, de toda a alma dela. E assim ela fez ao longo de muito mais do que esses 8 anos. Mas é que nesses 8 anos específicos era a única coisa que dava para ela fazer. Ela não podia fazer mais nada, né? E assim que ela voltou a ter condições de fazer algo mais, ela foi fazer algo mais. Então, é fazermos aquilo que efetivamente está ao nosso alcance. Qual é a minha atividade no bem? Qual é o meu ideal a ser praticado, utilizado agora? Porque às vezes a gente sai fazendo um monte de coisas e não pensa em nenhuma delas. A gente está mecanicamente fazendo atividades mecânicas, seja até a própria prece, mas a gente não está vivenciando aquilo, a gente não está refletindo sobre aquilo. Se você tem um ideal elevado e esse ideal não está te elevando, a sua relação com ele precisa ser meditada. Pelo menos você precisa se encontrar melhor com você mesmo nesse ideal aí. Segue a benfeitora nos orientando. Preserva o bom humor e a cordialidade, tornando-te líder natural. O líder não é aquele que tem a plaquinha, coordenador, dirigente, chefe de não sei o que. Líder é aquele que se doa, é aquele que está ali com alegria, com cordialidade, com empatia, auxiliando as pessoas. O maior líder é aquele que se põe na posição de servidor. Para tanto, para termos esse bom humor, essa cordialidade, para sermos amados, para não sermos
a pessoa reclamona. Como é que faz isso, que no dia a dia às vezes não é tão fácil? Para tanto, segue Joana, reparte tarefas e confia naqueles que assumiram a responsabilidade. Quer dizer, os trabalhos são coletivos, né? A vivência coletiva é um aprendizado que a gente ainda está muito engatinhando para adquirir. A caridade é luz que fulgura espontânea e, ao irradiar-se, beneficia sem perturbar nem a nós, nem ao outro, nem a quem a gente está ajudando, nem quem está ao nosso lado executando a tarefa. Recorda que qualquer que seja a sua atitude, a sua ação num ideal elevado, o dia que você não mais estiver aqui, o dia que você encerrar a tua jornada na Terra, você deve ser lembrado como um exemplo de bondade, alguém que passou e deixou o perfume do bem naquele lugar, mas que o trabalho vai continuar sem você. Inclusive, muito antes de desencarnar, se você começar a atrapalhar a atividade que era para você ajudar, a espiritualidade te remove dali. Porque o bem é mais importante do que o nosso personalismo. Eu posso ter vindo super designada, interessadíssima, empenhada, jurei juradinho para o meu mentor que eu ia atuar em determinada instituição, no bem, até morrer velhinha ali. Mas se eu chego aqui e começo a atrapalhar esse trabalho, a espiritualidade me tira e deixa que o outro execute. O próprio Kardec, o codificador, se ele desistisse da tarefa dele, e ele perguntou a esse respeito, e foi a resposta que ele recebeu, se ele desistisse da tarefa dele, a espiritualidade já tinha outras pessoas para substituí-lo na tarefa de trazer o espiritismo para a Terra, porque a mensagem consoladora era mais importante do que quem a estava trazendo. O importante é a caridade, não é quem a executa. Para encerrar, já estourando o nosso tempo, Joana fecha falando de Jesus, que Jesus tinha todos os recursos e tem, todos os recursos, ele é o governador da terra. Em nenhum momento, ao ajudar todas as pessoas que passaram por ele, ninguém ele deixou de ajudar. Ele não se recusou a auxiliar ninguém, mas ele nunca tentou resolver os problemas que competiam a cada pessoa resolver. Ele orientava, ele sustentava, mas quem agia era a própria pessoa. O levanta-te e anda, por exemplo, aos paralíticos. Por que ele não pegava no colo? Por que ele não dava um empurrão com a mão? Vem cá que eu te levanto. Não. Levanta-te e anda. Aquilo que compete a você fazer, faça-o você, com a minha ajuda. Então esse é o exemplo que ele nos deixou. Essa é a forma de sermos caridosos, de auxiliando para que a pessoa faça aquilo que compete a ela fazer, entendendo que o outro precisa da nossa ajuda e nós precisamos estender a ajuda. No mais, é o tempo, o grande solucionador de tudo. Grande tempo nos traz todas as respostas, nos coloca a visão de todos os acertos que se operam ao longo deles. Vive feliz com o teu ideal e faz o melhor que possas, sem pressa nem cansaço, fruindo a felicidade em forma de paz que irradiará a todos, impregnando-os de harmonia. Assim nós devemos viver
os nossos idealismos e praticar a nossa caridade. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio, falando sobre um pouquinho da dor à luz do Espiritismo, no olhar dessa benfeitora tão querida que é Joana. Um beijo a todos.